Boa noite! Nossa aula de história hoje nós vamos estudar primeiros tempos, mudanças e permanências. Esse é o título da nossa aula de história. Como estamos iniciando um novo conteúdo, nós vamos ao ponto de encontro. Olá, estudante! Como você está? A gente sabe que às vezes temos que enfrentar muitos desafios. Mas vamos olhar para trás e perceber o quanto já conquistamos. Sinta orgulho das suas conquistas. Se também olharmos para a história das nossas mães, pais e avós, veremos muitos lutadores, não é mesmo? Nessa trilha, vamos voltar às histórias dos primeiros homens, desbravadores do planeta Terra. Partiu para uma nova aventura? Então vamos lá, vamos para essa aventura que é conhecer os primeiros desbravadores da Terra, os primeiros homens. E assim conhecendo nossa história, a nossa evolução. Botando o pé na estrada. Você gosta de arte? Qual é a expressão artística com que você se sente? Com que você mais se identifica? Por quê? Então, a seguir, temos duas imagens de expressões artísticas em diferentes tempos históricos. Nós temos aqui a figura 1. A figura 1, que é um grafite do muro do Colégio Estadual Marques de Maricá, em Salvador. Estão vendo? E a figura 2, que é pinturas rupestres do Complexo Arqueológico Serra das Paridas, em Lençóis, Bahia. Nós temos essas duas imagens aqui. São duas imagens artísticas, expressões históricas do tempo. Sobre as pinturas rupestres, o museólogo Nau Bandeira afirma que o certo é que nessas manifestações existe o impulso de produzir elementos estéticos e o desejo de expressão de um pensamento ou sentimento. Por isso podemos dizer que se trata de arte. E isso significa que desde os primórdios da humanidade nós produzimos arte. Desde quando o homem é conhecido como homem, do início da humanidade, o ser humano produz arte. Será que somos muito diferentes dos nossos primeiros ancestrais? Será que somos muito diferentes? Então vamos ver aqui. Lendo a paisagem da trilha. Você já ouviu falar dos Flintstones? Era um desenho animado que passou na televisão brasileira entre os anos de 1980 e 1990. Nele, os dinossauros e humanos viviam em harmonia. Acontece que qualquer animação de desenho que envolva homens e dinossauros é pura ficção, pois enquanto os dinossauros foram extintos faz 65 milhões de anos, o Homo sapiens começou a evoluir há 200 mil anos. Então, quando fala que o ser humano e os dinossauros viveram no mesmo tempo, não é verdade. É ficção. Por quê? Os dinossauros eles foram extintos há 65 milhões de anos atrás. Então, o Homo sapiens, que é o ser humano, o Homo sapiens, que é o homem, o ser humano, ele começou a evoluir há 200 mil anos atrás. Muito depois dos dinossauros serem extintos. Então, para saber mais, nós temos um site aqui do YouTube, como o Homo sapiens se espalharam pelo mundo. Eu vou estar passando esse vídeo para vocês na próxima aula. Então, vamos seguir. Então,
Nós evoluímos do macaco? Tem essa interrogação, né? Nós evoluímos do macaco? Aí nós temos uma árvore filogenética. Aqui, ó. Esse aqui é uma árvore filogenética. Onde tem a teoria aqui da evolução do homem através do macaco. Nós temos aqui os milhões de anos, prosímios primitivos. Então, vamos lá. Os antropóides. Nós temos os macacos do Novo Mundo, macacos do Velho Mundo. E os hominoides. Nós temos os pongidéus e os hominídeos. Dos pongidéus nós temos gibão, orangotango, gorila e chimpanzé. E dos hominídeos nós temos o homem. Então, esse aqui é uma árvore filogenética, onde mostra aqui uma evolução do macaco ao ser humano. Então, vamos seguindo. Aí nós temos um texto explicando isso. Não descendemos de macacos. Vamos entender o porquê que não descendemos de macaco? Os homens modernos da espécie Homo sapiens não evoluíram dos macacos. Nós pertencemos a essa espécie. Nós somos os Homo sapiens. Nós somos essa evolução. Que Homo sapiens quer dizer homem que sabe e sabe. A tradução de Homo sapiens é saber. Então, é homem. Eita, saiu a página. Vamos voltar. Homo sapiens é homem que sabe. Essa é a tradução de Homo sapiens. O Homo sapiens não evoluíram dos macacos, mas compartilham um ancestral comum com eles. Um erro muito comum é pensar que viemos do macaco. Nós não viemos do macaco. Nós tivemos um ancestral comum ao que o macaco tem. Isso dito pelos estudos. Vamos lá. Esse erro faz com que muita gente negue a teoria da evolução, afirmou a BCC News. BCC News Mundo e paleantropólogo espanhol José Maria Bermúdez de Castro. Para começar, é melhor afirmar que somos mais uma espécie da ordem dos primatas, diz o coordenador do programa de paleobiologia do Centro Nacional de Pesquisa sobre a Evolução Humana em Burgos, na Espanha. O co-diretor do projeto de pesquisa e escavação nos sítios arqueológicos da Serra de Atapuerca, também na Espanha. Essa linhagem dos primatas começa sua história evolutiva há cerca de 7 milhões de anos. Naquela época, um ancestral comum com os chimpanzés divergiu em duas linhagens diferentes, provavelmente por razões climáticas. A linhagem que deu origem aos chimpanzés, panicus e troglodites, permaneceu no oeste da África. A linhagem que acabou dando origem à humanidade atual evoluiu no sul e no leste da África. Bermúdez de Castro acrescenta que compartilhamos cerca de 99% de nossos genes com o chimpanzé, mas a diferença de aproximadamente 1,2%. É importante, uma vez que temos entre 20 mil e 25 mil genes operacionais. Deveríamos refletir sobre nossa relação próxima com esses primatas, nossos primos em primeiro grau, completa o cientista espanhol. Então, nós vemos que através desse estudo, pelos arqueólogos e arqueólogos biólogos,
que a evolução do ser humano não foi do macaco. Foi de um parente do macaco, de um primata. Que houve duas linhagens. Uma que tem a descendência dos macacos e outra que o ser humano é descendente, que vem a evolução que chegou ao Homo sapiens sapiens, que é o homem que sabe, sabe. Então vamos explorar a trilha, explorando a trilha. A imagem ao lado representa a reconstituição de Luzia. O crânio dela foi encontrado no início dos anos de 1970 em Minas Gerais. Estima-se que o fóssil possui de 12.500 a 13.000 anos e por isso foi considerado como a mulher mais antiga das Américas e também a primeira brasileira. Esse achado foi importante para estudar como ocorreram os fluxos migratórios da ocupação da América. Vamos saber mais sobre Luzia e os primeiros habitantes no Brasil? Assista o vídeo abaixo. Nós temos um vídeo no YouTube sobre o fóssil de Luzia. Vou estar postando para vocês também na próxima aula. Então, até lá, viu? Então, vamos observar que nós temos a figura 6. Pintura rupestre da Chapada Diamantina. Nós temos aqui mais uma figura rupestre encontrado na Chapada Diamantina. A nossa Bahia é o estado onde mais se encontra essas figuras rupestres, nas cavernas, principalmente nas chapadas. Você sabia que o estado da Bahia é um dos maiores acervos de arte rupestre do país? E que na Chapada Diamantina, em especial, elas são encontradas por toda parte. No município de Lençóis existe a Serra das Paridas, complexo arqueológico formado por 18 sítios, onde é possível ver centenas de desenhos com idade estimada de 8.000 a 35.000 anos, segundo especialistas. Esses registros nos ajudam a entender muito sobre a história dos primeiros moradores da Bahia. Que tal você pesquisar mais informações sobre os paleonídeos, nome dado aos primeiros povoadores do Brasil? Se encontrar um vídeo no YouTube interessante, compartilhe com seus colegas. Então, essa aqui é uma das atividadezinhas que vai ficar para vocês, ó. Fazer essa pesquisazinha. Não vai ser para hoje, para a próxima aula. Vocês vão fazer essa pesquisazinha. Se vocês encontrarem vídeo, vocês compartilham no grupo. Caso vocês façam uma pesquisa que seja escrita, envia para a professora. Então, vamos seguir resolvendo desafios da trilha. A partir daqui, mais uma atividadezinha além da pesquisa. Que essa é para hoje. E a pesquisa pode ficar até a próxima aula. Papel da carne na evolução humana. Entre as razões para defender o fim da ingestão de carnes, os vegetarianos apresentam uma apoiada na história de nossa espécie. O consumo desse item não é mais vital ao ser humano, como foi para nossos ancestrais. Não estão errados. Ao apresentar esse argumento, cabe lembrar, contudo, que a carne de fato teve papel fundamental na evolução. O consumo dos produtos de origem animal pode ter contribuído para o crescimento acelerado da massa cerebral humana, devido à grande quantidade de nutrientes e proteínas encontradas ali, explica Rui Murrieta, professor de antropologia do Departamento de Genética e Biologia Evolutiva do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo, USP. A dieta dos antigos não era exclusivamente carnívora. A alimentação era mais parecida com a dos grandes macacos, que comiam frutas, tubérculos e sementes. A carne era um complemento à alimentação diária, obtido por meio da rapinagem,
apropriação da caça de outros predadores ou da caça de pequenos animais, diz: nossos ancestrais distantes não sabiam plantar, não tinham conhecimento e nem recursos para obter proteínas e nutrientes necessários. Até 10.000 ou 12.000 anos atrás, antes da evolução agrícola, éramos caçadores e coletores, conta o professor. Não é possível precisar o momento exato em que o homem passou a ingerir carne, diz a antropologia. Porém, é possível que nossos ancestrais tenham começado a consumir o produto há pelo menos 2 milhões de anos. A ferramenta usada na época, descobertas por escavações arqueológicas, deixam claro que era possível esmagar ossos e aproveitar o tutano, substância de alta concentração de gordura encontrada dentro dos ossos e rica em nutrientes. Mesmo sem esse tipo de ferramenta, é possível que nossos ancestrais já tivessem carne em suas dietas há 4 ou 5 milhões de anos, afirma Murrieta. Outra informação importante, que vem do passado, sugere que a carne fazia parte do prato na pré-história. Nossos ancestrais possuíam muito mais força no aparato dentário, o que facilitava a mordida e não exigia necessariamente o corte. Aí abaixo desse texto, vocês vão responder essas duas questõezinhas no caderno, que é para a aula de hoje. Segundo o texto, por que o consumo de carne foi importante para a evolução humana? Primeira questão. Segunda questão, qual é o tipo de alimentação hoje? Aí vocês vão explicar qual é o tipo de alimentação hoje. Nós vemos aqui, nesse texto, que a carne ela foi importante para a formação cerebral do ser humano. Além da carne, eles também usufruíam de outros tipos de mantimentos. Aí vocês vão falar aí a importância da carne para a evolução da humana. E qual é o tipo de alimentação hoje? O texto aponta que até 10.000 ou 12.000 anos atrás os homens eram apenas caçadores e coletores. A partir do momento que começaram a plantar, na chamada Revolução Agrícola, houve uma transformação nos hábitos alimentares e na reorganização da sociedade. Eles deixaram de ser nômades e se tornaram sedentários, e essa é uma das diferenças entre o período paleolítico e o neolítico. Então, antes de serem sedentários, os primeiros seres humanos, eles eram nômades. Nômades, por que nômades? Porque eles iam de lugar em lugar em busca de se manter. Porque eles não sabiam plantar nem caçar. Mas a partir do momento que eles aprenderam que plantar produzia e produzir o mantimento deles, eles poderiam se fixar num lugar. Eles aprenderam a plantar, aprenderam a caçar, aí passaram a ser sedentários, que já chega no período paleolítico e neolítico. Agora é sua vez. Pesquise em livros de história da internet as características e as principais diferenças entre o período paleolítico e o neolítico e construa um quadro comparativo do caderno. Então é isso aí. Para hoje vocês irão responder essas duas questõezinhas. E para entregarem até a próxima aula, vocês vão fazer essas duas pesquisas. A primeira, que é aquela que eu falei aqui em cima. Vamos lá. Sobre as informações do período, sobre as informações do paleoíndios, desculpem, gente, não é período não, dos paleoíndios, que foram os primeiros habitantes do Brasil. São chamados de paleoíndios. Então, vocês vão buscar mais informações sobre eles. Essa é a primeira. E essa aqui é a segunda, ó. Fazer um quadro comparativo através da pesquisa do período paleolítico e o neolítico. E construir esse quadro. Esse quadro vocês vão fazer da seguinte forma. Vocês vão colocar o período paleolítico e escrever as características deles. Aí do outro lado do quadro vocês vão colocar
período neolítico, e escrever as características do período neolítico. Aí vocês vão observar a diferença dos dois períodos. Entenderam? Então é isso. Para a aula de hoje, é esse o nosso conteúdo de história. Tenham uma boa noite e bom estudo!